Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário... Olá, minha gente, bem-vindos à nossa quarta aula de fatos jurídicos, né? A gente já falou, pegando o nosso quadrinho aqui, a gente já falou sobre fato jurídico em sentido lato, que vai se bifurcar em acontecimentos naturais, que são os fatos jurídicos em sentido estrito, que podem ser ordinários ou extraordinários, e ações humanas, que podem ser o ato-fato ou o ato jurídico em sentido lato. O ato-fato é aquela atuação humana que, para gerar consequências jurídicas, se dispensa a investigação da vontade do agente. Já o ato jurídico em sentido lato, ela demanda a investigação da vontade do agente, para que esta conduta possa surtir consequências jurídicas. Tá? Se eu fizesse uma reta que partisse do fato jurídico em sentido estrito, passasse pelo ato-fato e chegasse ao ato jurídico em sentido lato, o vetor seria, o primeiro ponto, ponto zero, seria algo que não há nada de humano. É um acontecimento puramente natural. O ponto médio seria algo que já há uma conduta humana, embora não se investigue à vontade. Esse ponto médio é o ato-fato. E o clímax seria aquelas condutas que demandam a investigação da real vontade do agente. Mas, gente, aqui a gente começa a se aproximar do ponto da matéria que vai nos trazer, que vai nos ocupar a maior parte do semestre. Tá? Os atos jurídicos em sentido lato, especialmente o negócio jurídico. O negócio jurídico, então, eu diria a vocês que ele deve ocupar aí uns 90% do semestre. Né? É muita coisa que a gente estuda. O Código Civil, a gente viu, nessa parte de fatos jurídicos, ele já começa disciplinando do negócio jurídico. Mas o que eu expliquei para vocês é que a gente tinha que passar por esse quadrinho todo. Aqui há uma certa teorização disso aqui. Vocês precisam entender todas essas espécies para que, com segurança, a gente possa ocupar a maior parte do nosso semestre com o negócio jurídico. Tá? Bom, mas, gente, aqui, especificamente aqui, ó, a gente está no reino da vontade. Aqui a vontade importa. Tá? Gente, e vontade, ela tem a ver com liberdade. Tá certo? Vejam vocês que não há nenhum país no mundo em que a vontade ela seja 100% extirpada. Né? Nós temos países muito autoritários em que essa margem para a livre manifestação de vontade ela é muito reduzida. Mas eu acho que em nenhum deles ela é completamente suprimida. Vejam, pensem em países que até pouco tempo se diziam países comunistas, tá? Porque eram países que você tinha uma presença massiva do Estado, né, no controle dos meios de produção. Tá? Mesmo esses países, né, você tem espaço para produção, para manifestação jurídica de vontade. Se vocês pegarem o Código Civil cubano, né, vocês vão ver que ele é muito parecido com o Código Civil brasileiro nos seus primeiros capítulos. A sua diferença mais sensível em relação ao Código Civil brasileiro diz respeito ao direito das coisas, porque aí a gente vai falar de propriedade privada, né? Então, salvo engano, lá no Código Civil cubano, existem algumas restrições à propriedade privada de bens que permitam a exploração do trabalho de uma pessoa por outra. Tá? Mas em contratos, obrigações, as pessoas podem celebrar contratos lá. Tá? Elas têm, talvez a liberdade para celebrar negócios jurídicos não seja tão ampla quanto a liberdade que nós temos aqui, mas existe lá também, tá certo? E vai provavelmente existir em certamente todos os países do mundo, né? Alguns mais, outros menos. Se a gente pensar em democracias, a nossa democracia, nós temos uma grande liberdade para a produção de negócios jurídicos, de atos jurídicos em sentido estrito, né? Nós temos, né? Mas talvez existam países que façam uma intervenção estatal menor
do que a nossa, né? Talvez os Estados Unidos, né, você tenha um espaço maior reservado à livre estipulação de negócios, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a possibilidade de produção de efeitos a partir de manifestação de vontades, ela vai existir sempre, em qualquer lugar. Agora, ela vai ser variável, né? Talvez essa seja, na realidade, uma das grandes angústias que nós temos, né? Qual o tamanho exato do Estado? Em que medida esse Estado ele vai interferir na liberdade das pessoas? Tá? Porque, gente, vejam, se a gente simplesmente adotar um discurso retórico, né, a gente vai falar assim, não, temos que ter plena liberdade, né? Porque é a partir da vontade que a gente consegue livremente se obrigar e a gente consegue fazer a economia girar e etc. Isso, em certa medida, pode até ser verdade, né? Mas vejam que todo remédio tomado de forma exagerada, ele pode se transformar num veneno, né? Se vocês olharem historicamente, aí eu me lembro muito de uma frase de Eduardo Galeano, né? Pode não ser exatamente essa, mas a ideia é parecida. Ele diz que a história é como um profeta, cujo olhar está voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, ela diz o que será. Né? E é por isso que às vezes a gente, mesmo estudando direito civil, gente, a gente olha tanto pelo retrovisor, para a gente entender de onde vieram os institutos, né? Para que eles servem. Né? Eles não são aleatórios, eles não são frutos do acaso. Pois bem, mas essa história de liberdade, né? Quando a gente começa a falar, a gente pode voltar, talvez historicamente, a gente retroceder na régua da história, né? Talvez o ponto que a gente pare para analisar mais esse anseio por liberdade tenha sido a Revolução Francesa, né? Talvez ali a raiz da juridicização da liberdade, né? Aquele movimento revolucionário do século XVIII, né? E aí nesse mesmo pacote a gente coloca a Revolução Americana, a Revolução Francesa e no ponto de vista econômico a Revolução Industrial, né? Mas você começa a sentir ali uma ideologia muito forte pela luta pela liberdade, né? Na luta pela liberdade. Agora, vejam vocês que antes existia liberdade, né? Também, não na mesma extensão. Mas havia liberdade para a produção de alguns negócios jurídicos, sim. Contratos eram celebrados antes da Revolução Francesa. O contrato não é uma criação da Revolução Francesa, o contrato existia desde Roma, ou talvez antes até, certo? Mas chegou num determinado ponto histórico que uma classe social, que eram os burgueses, eles falaram assim, cara, a gente está aqui sustentando uma nobreza inútil aqui na França. Né? Se a gente não fizer nada, essa vibração econômica que a gente está tendo, essa explosão produtiva que a gente está tendo e tecnológica que a gente está tendo, vai para o espaço. A gente vai ficar sustentando um bando de inútil aí, e cheio de regra medieval, estamos cheios de taxas, de impostos, de burocracia, para sustentar pessoas que não fazem nada, né? Então temos que tomar o poder, temos que derrubar esse regime antigo e arcaico, né? E foi feita uma revolução. E a bandeira dessa revolução, e aí a burguesia ela se uniu às camadas mais pobres, né? A plebe, né? Para falar, para lutar, né? por melhores condições, né? E aí com aqueles 3 lemas, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? E aí derrubar um modelo de Estado, né? Que tinha muitos anacronismos, né? De certa forma, um pouco lá, um pouco cá, né? Um pouco medieval, né? Um pouco vivendo o mercantilismo, né? Oriundo das grandes navegações, mas doido, né? Mas para aprisionar os ares que trariam revoluções econômicas para a Europa, né? Aí você vai me dizer, Rogério, essa tua fala parece que você é muito a favor da Revolução Francesa. Gente, em relação ao que era, né, algo deveria ser feito mesmo. Né? A Revolução Francesa me parece ter sido uma necessidade. Né? Com aquele tanto de morte, não, aí, gente, é uma outra história. Né? Poderia ser feita
de maneira diferente, isso é uma outra história. Quando eu digo que a história é um profeta com o olhar voltado para trás, apenas um profeta que observa o que aconteceu. Né? Não há como mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Tá? O que nós temos que fazer é extrair lições dos acertos e dos erros. Tá. Mas aí eu vinha falando que nós tínhamos, naquele período histórico, né, havia uma ânsia muito grande por liberdade. Essa liberdade, gente, ela parece ser boa sim. Né? Ela, num ambiente de grande liberdade, eu consigo fazer a economia girar com muito vigor. Né? Muitos negócios jurídicos são celebrados, você é livre para celebrá-los. Só que, vejam, o remédio em excesso vira veneno. Por quê? Vamos pegar esse mesmo período histórico aí, que era um período pós-revolução francesa. Né? Você teve um período de cercamentos no campo, né? Em que o campo ele começou a produzir em larga escala também, começou a ser mecanizado, né? Expulsando as pessoas para a cidade. Nas cidades, você tinha normas contra a mendicância. Né? E aí, o que é que aconteceu? Você acabou somando isso tudo, você criou um exército de pessoas desocupadas, né? Mas uma indústria que estava ávida por absorver mão de obra. Só que ela não queria absorver mão de obra de qualquer forma. Aliás, de qualquer forma, vírgula. Ela não queria absorver mão de obra pagando o que era digno para essa mão de obra. Então, o empresário chegava e falava assim, olha a ideologia aí. Olha que coisa linda. Eu, empresário, sou livre e livremente eu me sento aqui com este mendigo, né, e ofereço um emprego para ele. Liberdade e igualdade. Eu sou igual a ele na hora de assinar esse contrato. Tá? E aí, vejam como é que a revolução foi boa, como é que nós vivemos tempos bons. Né? Gente, só que isso é uma falácia. Por quê? Porque, ok, essa liberdade ela era necessária em relação àqueles freios, aquelas travas que existiam no período pré-revolucionário. Só que quando se abriu a porteira de vez e a burguesia tomou o poder, a burguesia ela instalou um período de grande individualismo, né? Em que a igualdade ela não era tratada segundo uma igualdade material. Né? O que é igualdade material? É você tratar de forma desigual os desiguais, na medida em que se desigualam. Isso é igualdade material. A igualdade aqui era tomada por um ponto de vista puramente formal. A lei nos trata igual, eu sou igual ao mendigo. Né? Quando na realidade, né, o industriário, desculpa, o empresário, ele não era igual ao mendigo. Ele era muito mais poderoso. O mendigo era vulnerável, cara. Ele tinha uma norma contra a mendicância dizendo que ele podia ser preso se ele ficasse pedindo dinheiro nas ruas. Muitas vezes as pessoas... E vamos combinar, né? Quando se fala assim, parece há um certo preconceito com relação às populações vulneráveis, né? Que parece que as pessoas querem ficar nas ruas. Quando na realidade não querem. Se você buscar a história de vida de cada um, existem milhões de fatores que podem ter empurrado essa pessoa para aquela situação. Então são pessoas que estão vivendo uma certa vulnerabilidade. Né? E você dizer que ela é igual ao empresário, né, isso é um conto da carochinha. Né? Então, aí chegava, parecia aquele programa de televisão, né? Você aceita trocar R$1 milhão por um chiclete? Sim! Né? Parecia isso, né? Chegava o empresário, assim, você aceita trabalhar para mim por 14, 16 horas por dia, ganhar um salário de miséria, talvez suficiente só para você comer e olhe lá. E se você quebrar alguma coisa na minha indústria, você vai ficar sem o seu salário. E se você se acidentar na minha indústria, azar o teu, porque se você tiver que se afastar, você vai ficar sem salário. Você aceita isso tudo? Aí o cara pensava assim, meu Deus, se eu for para a indústria do lado vai melhorar? Não, era a mesma porcaria. O que ele falava? Sim! E aí ideologicamente o que é que os empresários diziam? Nossa, isto sim significa o respeito, né, pela vontade das partes. Eu e aquele pobre mendigo nos tratamos como iguais e assinamos um contrato em que a vontade dele tinha o mesmo peso da minha vontade. Tá? Então, gente, vejam, a liberdade ela é imprescindível. Aí você vai falar assim, Rogério, você
O que você acha disso tudo? Eu acho que eu tenho uma simpatia muito grande por um intervencionismo menor do Estado. Mas assim, eu não tenho. Eu acho que o desafio do legislador e do gestor é saber o tamanho certo do Estado. Porque Estado demais sufoca, Estado de menos permite o império da força. Por incrível que pareça. Né? Da força privada. Né? Fica quase que a barbárie. Né? Então, o grande desafio dos bons modelos, né, é saber qual o tamanho que o Estado deve ter a cada momento. E digo a cada momento, porque me parece, e aí eu não sou nenhum estudioso de economia, mas me parece que as coisas elas são dinâmicas. Quer dizer, você não pode às vezes pegar só um modelo e falar assim, para sempre será este aqui, e o tamanho do Estado para sempre terá que ser esse. Não, gente, talvez aí que venha a beleza da democracia e da alternância, né, de poder, né? Porque às vezes vem um governo que tem uma visão em que o Estado ele tem um papel central maior, né? Ele traz uma contribuição, né? Mas a ele se seguem outros governos que entendem que a economia tem que ser destravada e a roda tem que girar de forma mais rápida e dinâmica, né? E traz também as suas contribuições, e essa alternância, talvez com o passar do tempo, ela traga equilíbrio. Né? Mas eu não posso dizer que um dos dois modelos seja o perfeito e o outro seja o errado, embora eu tenha uma simpatia por ser professor de direito privado, eu tenho uma simpatia muito grande pela manifestação de vontade privada. Né? Mas reconheço que se você descuidar, esta manifestação privada ela pode desbordar para uma queda de braço, em que o mais forte ele atropelará o mais fraco. Né? Bom, mas colocado isso, gente, eu quero só dizer para vocês que, apesar dos pesares, a gente, se você olhar historicamente, talvez a gente esteja lutando para entender e para domar todos esses fatores aí. Né? Como assim, Rogério? Olha só, a gente teve a Revolução Industrial, em que havia um liberalismo exagerado, né? E que as partes elas celebravam contratos, faziam, aconteciam, etc. E você criou distorções. Quais as distorções? Os economicamente mais fortes, usando a ideologia da plena liberdade e do individualismo, eles sufocavam os mais fracos, criando negócios jurídicos absolutamente desiguais, injustos. Né? E aí você teve isso tem muito a ver com aquela onda de direitos fundamentais que vocês estudam. Uma primeira onda de direitos fundamentais calcada na luta pela liberdade, uma segunda onda de direitos fundamentais calcada numa luta por uma igualdade substancial, uma igualdade material. E nesse caso, nessa segunda onda de direitos fundamentais, a liberdade não foi extirpada, mas a liberdade ela foi equilibrada com a igualdade material. O Estado ele passou a ser um agente interessante, não apenas para o direito público, mas para o direito privado também, porque foram acentuados muitos princípios de ordem pública, por exemplo, proteção ao consumidor. Né? Se você deixar o consumidor simplesmente largado na mão do fornecedor, o fornecedor, gente, ele vai deitar e rolar. Ele é economicamente mais forte. Como é que você vai brigar com uma grande empresa automobilística? Né? Se você não tiver uma norma que te proteja muito. Né? Normas que imponham recall se esses fornecedores, por exemplo, tiverem produzido em larga escala veículos danificados. Né? Então, isso eles não fazem. Eles não iriam fazer isso, gente, apenas pela beleza dos olhos do consumidor. Né? Talvez existam países, aí a gente começa a pensar num modelo mais liberal, mas um modelo americano, o Estado lá também age, sim. Mas eu acho que transplantar um modelo americano simplesmente para o Brasil, às vezes é capenga, porque a economia lá é maior do que a nossa, né? E os agentes econômicos, eles brigam mais de igual para igual. Então você realmente tem um controle interno do próprio mercado um pouco melhor do que o que nós temos. Nós temos uma produção menor e muito oligopolizada.
né? Então você tem às vezes poucos produtores que rapidamente se cartelizam aqui, né? Então é um negócio muito complicado aqui. E você precisa de Estado, né? Mas se o Estado ele também começar a dar muito pitaco, ele vai sufocar aquela criatividade, aquela versatilidade que os agentes econômicos eles têm e precisam ter para que a roda da economia gire. Tá certo, gente? Bom, mas aí veio essa segunda fase aí e você começou a ter o Estado, por meio de normas de ordem pública, restringindo em muitos aspectos a manifestação de vontade, mas não suprimindo. Tá? Então vejam, como é que eu digo restringindo? Se um fornecedor ele faz um contrato de adesão, me manda simplesmente, eu quero aquele produto, eu assino aquele contrato de adesão, e ele diz lá que eu não terei garantia por nenhum dia, essa cláusula é nula. Por que essa cláusula é nula? Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, no mínimo, se for um bem de consumo durável, eu tenho 90 dias de garantia. Tá? Por mais que eu tenha assinado um contrato, e às vezes me irrita, que às vezes você vai falar num call center de uma empresa dessa, fala assim, pô, mas deu problema aqui, etc. E tal. Aí o cara fala assim, mas você assinou. Não interessa se eu assinei. Não interessa se eu abri mão da garantia. A norma do Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e ele se sobrepõe ao próprio contrato. Justamente porque se sabe que há uma tentação enorme do fornecedor de produtos e serviços de me pegar no laço através de contratos malandros em que eu teria aberto, né, mão de direitos, né, dos quais eu não quero abrir mão. Tá certo, gente? Então, é isso. É necessário, pois, gente, que nós tenhamos autonomia para celebrarmos os nossos negócios e os nossos atos, tá? Autonomia, minha gente, vem de uma composição de palavras que é auto, significa próprio, nomos, norma. Tá? Quando eu falo de liberdade para celebrar negócios jurídicos e para manifestar vontade, eu falo de autonomia. E esta autonomia, vocês devem já ter ouvido falar, existe um princípio muito arraigado em nossa cultura jurídica, que é o princípio da autonomia da vontade. Né? Hoje em dia, os autores de contratos preferem chamar esse princípio de autonomia privada. E aí, gente, essa discussão, autonomia da vontade versus autonomia privada, ela, embora os dois princípios queiram na essência dizer a mesma coisa, ela reflete aqui um viés ideológico, né? E esse viés ideológico, ele tem muito a ver com a seguinte pergunta, né? O que vale mais? A minha vontade interior ou aquilo que eu manifestei para as pessoas? Porque, gente, quando eu falo autonomia da vontade, tá certo? Quando eu trato da autonomia da vontade, e essa autonomia da vontade, ela teve seu auge com essa nomenclatura no momento pós-Revolução Francesa, no auge do liberalismo, né? Em que havia um individualismo muito acentuado, ideologicamente, a gente entendia que a vontade tudo podia. E esta vontade que tudo pode, ela parece ser uma vontade interior. Então, a grande discussão é, o que vale mais? A vontade interior ou a vontade exteriorizada? Para a autonomia da vontade, o principal é você conservar o querer do agente. Isto é a plena liberdade. O que ele de fato queria. Tá? Mas já para os adeptos da autonomia privada, eles diriam o seguinte, não, a coisa não é bagunçada assim não. Se você faz um contrato com outra pessoa, você tem que levar em consideração a justa expectativa dessa outra pessoa. Essa outra pessoa, ela acreditou em você. Então não basta você falar assim, eu assinei um contrato com você, mas no fundo do meu coração não era isso que eu queria, então desfaz tudo. Não pode. Percebe? Então aqui, mas as duas autonomias, auto, própria, nomos, norma, as duas formas de autonomia, elas prestigiam a manifestação de vontade
apta a criar consequências jurídicas. As duas autonomias, elas são imprescindíveis para o nosso modelo jurídico atual. Só que, ideologicamente, me cabe discutir qual das duas seria mais forte. A autonomia da vontade, que prestigia a vontade interior, ou a autonomia privada. E aí eu quero dar um conceito para vocês, que a autonomia privada prestigiaria a manifestação da vontade tal qual fora exteriorizada. Mas eu quero dar então um conceito para vocês. O princípio, na essência, é o mesmo, é o princípio da autonomia. Tá? Da vontade ou privada? Então vamos lá, qual seria um, qual seria o outro? Pelo princípio da autonomia da vontade, né, eu tenho aqui, inclusive, vamos aqui ao nosso próprio roteiro. Aqui, esse aqui é o nosso professor Francisco Amaral, ele diz assim: assim, genericamente, a autonomia da vontade seria o princípio do direito privado pelo qual o agente tem possibilidade de praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. Concretamente, chama-se de autonomia privada, aí ele já é o outro princípio, a própria criação de normas jurídicas individuais a partir do próprio comportamento, complementando o ordenamento estatal. A ideia aqui é a seguinte: na autonomia da vontade, eu prestigio o meu querer como a fonte primária da produção de efeitos jurídicos. O que importa é aquilo que eu quero. E tudo deve se adequar àquilo que eu quero. Vejam que visão individualista é essa. A autonomia privada, então repito, a autonomia da vontade, ele enfatiza a vontade individual. Mas quando eu falo de autonomia privada, eu mudo um pouco ideologicamente o foco da vontade individual para a vontade privada, criando um espaço de atuação para o indivíduo em que ele pode complementar as normas estatais segundo a sua manifestação de vontade. Então, olha aqui, isso aqui é a pirâmide, aquela famosa pirâmide de Kelsen, né? Constituição, leis, você vai baixando, até que aqui na base você ainda tem uma norma que é criada num espaço livre. Vamos supor que essa base aqui seja um espaço livre que o Estado deixa aos indivíduos para que eles livremente se obriguem e livremente criem negócios, criem normas que vão regular a vida deles. Isto é o que nós chamamos de autonomia privada, tá certo? Autonomia privada, então aqui no nosso roteiro está dito o quê? Está dito aqui, concretamente, chama-se de autonomia privada a própria criação de normas jurídicas individuais a partir do próprio comportamento, complementando o ordenamento estatal. Outros estabelecem a diferença ao afirmar que a autonomia da vontade era a antiga denominação de princípio que trazia a impressão de ser fenômeno puramente volitivo, enquanto a autonomia privada revelaria a existência de freios ao poder da vontade. Freios que vêm do ordenamento estatal. Então, professor, mas você falou que a diferença era ideológica, sim. Por quê? Porque ideologicamente, na autonomia da vontade, a minha vontade parece tudo poder. Tá? E o mundo que se adapte ao meu querer. Né? Na autonomia privada, não. Eu tenho um espaço livre em que minha vontade pode ser manifestada segundo preceitos de boa-fé e segundo a observância do ordenamento. Apenas somente se ela observar estes freios é que ela vai poder produzir consequências. Mas no final das contas, o princípio parece ser o mesmo. Por quê? Porque os dois princípios tratam da produção de normas pelos próprios agentes. Um deles, que é o mais antigo, enfatizando essa produção de normas segundo o seu querer individual, e o outro enfatizando a produção de normas segundo a sua manifestação de vontade adaptável aos freios que o ordenamento lhe coloca. Percebem que a consequência é a mesma? A diferença entre elas é ideológica. Entendem isso?
mas a gente vai ter uma aula ao vivo para falar delas, tá? Gente, a partir dessa diferença, tá? Eu falei para vocês que os autores começaram a se indagar. O que é mais importante, então? É a vontade interior, já que eu estou falando aqui de manifestação de vontade, o que é mais importante? É a vontade interior ou é aquilo que eu exteriorizei? Tá? E aí essa pergunta é uma pergunta que tem um fundo ideológico. E a resposta para esta pergunta vai depender de escolas às quais se filiavam as pessoas. As pessoas que eram adeptas da teoria da autonomia da vontade, pessoas que eram adeptas da autonomia da vontade, deixa eu escrever aqui, fazer esse roteirinho direitinho. Pessoas que eram adeptas da autonomia da vontade, não é nenhum mistério para vocês que elas vão enfatizar o quê? A vontade interior, porque ela é mais individualista, né? Ela está ligada àquele primeiro movimento ideológico, histórico, né, de surgimento, né, da Revolução Francesa, etc. Tá? Então aqui, autonomia da vontade. Para a autonomia da vontade, os autores que prestigiavam mais esse princípio ideológico, eles faziam parte do que nós chamamos de teorias subjetivistas, que vão se abrir em teoria da vontade, e ela vai ter uma variaçãozinha que é a teoria da responsabilidade. Eu vou explicar para vocês isso tudo. E o pessoal que é adepto da autonomia privada, o pessoal que é adepto da autonomia privada vai abraçar a teoria objetivista, que vai se bipartir na mais famosa delas, que é a teoria da declaração, cuja a variante dela é a teoria da confiança. Professor, não entendi nada. Então deixa eu mostrar esse quadro para vocês. Recapitulando. Ideologicamente, a possibilidade de você se vincular à sua manifestação de vontade, ele veio do que nós chamamos de autonomia. Alguns autonomia da vontade, outros autonomia privada. A autonomia da vontade era um princípio que enfatizava o querer individual, o poder da vontade. Estava mais ligado àquelas pessoas que, num primeiro momento pós-Revolução Francesa, entendiam que a vontade humana tudo pode, em termos de celebração de negócios. Tá certo? Se a vontade humana tudo pode, eu tenho que preservar o seu querer interno. O seu querer é mais relevante do que aquilo que você manifestou. Se você manifestou algo errado, que a sua manifestação errada seja adaptada ao seu querer interno. Bom, mas outros adeptos que não enxergavam com olhos tão bons assim para esse poder absoluto da vontade, falavam, não, o princípio na realidade não é autonomia da vontade, é autonomia privada. O que é que eu quero dizer com isso? Autonomia privada significa que eu tenho um espaço de liberdade deixado pelo ordenamento jurídico. E dentro desse espaço, as pessoas de boa fé, elas vão se vincular criando normas privadas que estejam de acordo com o ordenamento. Então aqui o querer interno não é tão importante. Por quê? Porque o que importa são as normas exteriorizadas e que foram criadas pelas pessoas livremente, observados os parâmetros e os freios do ordenamento jurídico. Beleza? Então, aí vem o outro ponto. O que prevalece, então, no conflito entre o querer interno e o que foi exteriorizado? Para aqueles que defendem a autonomia da vontade, eles fizeram parte da chamada teoria subjetivista,
cuja escola mais importante é a escola da teoria da vontade. E ela tem uma variação que é a teoria da responsabilidade. O que é isso? Vou explicar as quatro, tá, gente? Eu estou aqui falando dessa primeira aqui, que é a teoria mais importante entre as teorias subjetivistas, tá? Bom, para os subjetivistas, tá? No eventual conflito, e segundo a teoria da vontade, tá? No eventual conflito entre a vontade interior e aquela que foi exteriorizada, prevalecerá sempre a vontade interior. Para os subjetivistas, né, os caras que abraçam a autonomia da vontade, eles entendem o seguinte, que no eventual conflito entre vontade interior e o que foi exteriorizado, prevalecerá a vontade interior. E aí, tem uma leve variação dessa teoria, que é a teoria da responsabilidade, que diz que no eventual conflito entre a vontade interior e a que foi exteriorizada, prevalecerá a vontade interior desde que você tenha manifestado a sua vontade com todos os cuidados que se exige das pessoas médias. Porque se você foi displicente ao manifestar a sua vontade, né, sendo um vacilão, sendo leviano, a sua vontade interior não prevalecerá em proteção ao terceiro que está lá te ouvindo. Tá? Mas, assim, eu posso dizer para vocês, assegurar que o nome mais famoso que tem entre essas teorias é a teoria da vontade. E eu não trato das duas assim, eu trato delas em bloco. Eu falo as teorias subjetivistas ou as teorias objetivistas, cuja mais importante é a da vontade, tem uma leve variação que é chamada teoria da responsabilidade. Mas o importante que vocês entendam é que na teoria subjetivista, no eventual conflito entre vontade interior e a vontade exterior, prevalece a vontade interior. Já para os adeptos da autonomia privada, tá? Esse querer individual já não é tão relevante assim. Tá? A ideia é de você produzir normas entre particulares que respeitem o ordenamento. A produção de normas ela se faz a partir da manifestação exterior de vontade. Tá? Então a ênfase maior dos objetivistas é a manifestação de vontade capaz de vincular as pessoas, unindo-as em torno de negócios e atos jurídicos. Tá? Bom, então já não é difícil perceber que para os objetivistas, o que prevalece no eventual conflito entre a vontade interior e a vontade exteriorizada é a vontade exteriorizada. Mas ela também tem duas escolas e a mais importante delas é a teoria da declaração e ela tem uma variaçãozinha que é a teoria da confiança. Eu não vou ficar muito preso a essas duas sub-teorias aqui, tá? Eu vou tratar mais como um todo, teorias objetivistas e teorias subjetivistas. Mas, como os livros falam, vamos falar delas também. Pela teoria da declaração, sempre quando houver um conflito entre a vontade interior e a vontade exteriorizada, sempre prevalecerá a exteriorizada. Tá? Mas isso me leva a absurdos também. Da mesma forma que a teoria da vontade pura me leva a absurdos, a teoria da declaração pura me leva a absurdos. A teoria da vontade pura diz assim que sempre a vontade interior prevalecerá. A teoria da vontade pura diz que sempre a vontade interior prevalecerá. Mas, gente, imaginem vocês então que eu assino um contrato hoje. Olha a insegurança que isso vai gerar. Aí amanhã eu falo assim, desfaz tudo. Cara, por quê? Porque a minha vontade interior dizia que não era para ter assinado aquilo. Não, é um absurdo, né? Então essas teorias também elas são muito colocadas de forma teórica e abstrata. Se você for aplicar lá na prática, né, observando assim para chegar ao máximo das suas consequências, a gente vai chegar a absurdos. Então elas não são aplicadas de forma pura. Da mesma forma, aqui entre os objetivistas, se eu for aplicar essa teoria da declaração do jeito que ela é dita, também vai me gerar absurdos. Por exemplo, eu estou dando um exemplo de sala de aula, dizendo assim, estou dando uma aula sobre doação. Aí vou falar assim, a doação do celular acontece assim, o celular é seu, aí deixa o celular na mesa de algum aluno. Pela teoria da declaração,
pouco importa qual era a minha vontade interior. Se eu manifestei vontade, eu estou preso à vontade que eu manifestei. O que também é um absurdo. Porque no exemplo de sala de aula, é óbvio que eu estou dando um exemplo. Eu não preciso falar, olha gente, eu não estou dando meu celular de verdade, isso aqui é só um exemplo de sala de aula. Não. Eu chego em sala e falo assim, olha, doação funciona assim, ó, tá aqui, o celular é seu, pronto. Dei um exemplo, pego o celular de volta e pronto. Todo mundo entendeu que aquilo era só um exemplo, que eu não estava dando o celular de verdade. Todo mundo entendeu que minha vontade interior era de não estar dando o celular de verdade. Então eu não posso aplicar essas teorias de maneira pura. Tá? Bom, mas voltando, a teoria da declaração, ela diz que sempre quando houver conflito entre a vontade interior e a vontade exteriorizada, prevalecerá a vontade exteriorizada. E a teoria da confiança, ela é uma variação dessa, que diz o quê? Sempre quando houver conflito entre a vontade interior e a que foi exteriorizada, prevalecerá a vontade exteriorizada, desde que a parte que recebe a minha vontade tenha tido uma justa expectativa de que aquela vontade era uma vontade séria. Ou seja, se eu criei uma justa expectativa em terceiro, por mais que não seja aquilo que eu quero, prevalecerá isso. Tá? Coloquei as teorias aqui de forma teórica, né? Sendo redundante. Coloquei aqui de forma abstrata, melhor dizendo, para vocês. Tá? Coloquei as teorias de forma abstrata para vocês. Tá? Mas a pergunta que vocês estão se fazendo, tenho certeza, professor, e no nosso Código Civil, qual que prevalece? Gente, aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. No nosso Código Civil, deixa eu voltar aqui. No nosso Código Civil, eu tenho concessões a todas essas teorias. E aí eu falei para vocês que eu trato em bloco, né? Teorias subjetivistas e teorias objetivistas. Quanto às teorias subjetivistas, eu tenho aqui, por exemplo, o artigo 112, que diz o quê? Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Isso é teoria da vontade. Essa é uma concessão às teorias subjetivistas. Vejam, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Tá? Gente, olha um exemplo disso aí. Tá? Um sujeito ele faz um testamento e ele diz, ele frequentava a paróquia, sei lá, de Santo Expedito. Tá? E aí ele diz que ao morrer ele quer que parte do seu patrimônio fique com Santo Expedito. Tá? Se você pegar esse testamento de forma literal, você vai anular esse testamento. Você vai falar, não, eu não posso doar, eu não posso, aliás, doar, eu não posso deixar bens para um santo. Mas se você tiver um pouco mais de cuidado, você vai interpretar, você vai falar, ó, a literalidade falou que os bens seriam transferidos para Santo Expedito. Mas a real intenção da parte é o quê? É deixar os bens para a paróquia de Santo Expedito que ele frequentava. Porque ela, para o católico, ela estaria representando este santo aqui na Terra. Tá certo? Então, eu vou interpretar não literalmente aquele contrato, mas para preservar o testamento, aliás, eu não vou interpretar literalmente o testamento, mas para preservar aquele testamento, eu vou interpretá-lo de uma forma que corresponda à vontade interior do testador, mesmo que não tenha sido aquilo que tenha sido escrito por ele. Tá certo? Então, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Quando ele falou o Santo Expedito, a intenção era a paróquia de Santo Expedito, que é quem pode receber os bens de cujos aqui na Terra. Né? Tá certo, gente? Então, o artigo 112 é uma concessão às teorias subjetivistas e à autonomia da vontade. Agora, existe outro ponto no nosso Código Civil que faz concessão a essas teorias? Existe. Os defeitos do negócio jurídico que nós vamos estudar. Nos defeitos do negócio jurídico que nós vamos estudar,
nós percebemos, minha gente, que o que se pretende é se preservar a vontade interior do sujeito. Por exemplo, quais são os defeitos do negócio jurídico, para explicar para vocês? Erro, dolo, coação. Vamos pegar aqui a coação. Eu não queria doar meu terreno para o Pedro, mas o Pedro disse que ia me matar. A minha manifestação de vontade foi de doação, mas a minha real intenção era de não ter doado nada, só doei por medo, porque fui ameaçado. Percebem que aqui eu estou preservando a vontade interior? Então, todos os defeitos do negócio jurídico, tratados a partir do artigo 138, eles são concessões que o nosso código faz às teorias subjetivistas. Aí você vai falar assim, professor, então agora eu entendi, o nosso código é subjetivista. Não, o nosso código é muito mais inteligente do que isso. Ele equilibra essas duas visões ideológicas, ele abraça e ele equilibra essas duas dentro do nosso código. Porque ele também coloca artigos que fazem concessões às teorias objetivistas. Por exemplo, todos os artigos que falam sobre boa-fé objetiva, como o artigo 113, o artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar-se na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Todos esses artigos que tratam de boa-fé objetiva, eles pensam no terceiro que negocia comigo. E o terceiro que negocia comigo, ele está acreditando na vontade que eu exteriorizei, porque ele está agindo de boa-fé, a sua boa-fé tem que ser protegida. Percebem? Então, todos os artigos que tratam da proteção à boa-fé são concessões às teorias objetivistas. Tá certo? E não só isso, o artigo 110 do nosso código, ele é muito objetivista também. Olha só o que ele diz. Ele trata do negócio chamado reserva mental. O que é reserva mental? Se eu parar bem para perceber, reserva mental é reservar algo apenas para a minha mente. Reserva mental. Tá? Gente, olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu anuncio o meu carro para venda num classificado de um jornal, mas aí eu reservo para a minha mente. Eu penso só aqui dentro dessa caixola careca. Não, eu não estou vendendo o carro. Não estou vendendo o carro. Tá certo? Bom, se eu faço isso, eu falo assim, não estou vendendo o carro, e guardo aquilo só para minha cabeça, mas eu anuncio, o que é que vai prevalecer? A minha vontade de não vender ou o meu anúncio? Prevalecerá o meu anúncio. Aí a pessoa chega e me faz uma oferta, eu aceito, recebo o dinheiro, entrego a chave, preencho o DUT. Mas penso, não, eu não vendi esse carro. A essa altura você está dizendo, esse cara é louco. Estou dando tchau para ele, estou falando, não, eu não vendi o carro. Pois bem, o que é que prevalece? Tudo isso que eu exteriorizei ou aquilo que eu guardei só para minha mente? Óbvio que prevalecerá tudo aquilo que eu exteriorizei. E a lei fala isso com um nome pomposo. A lei trata do instituto chamado reserva mental. Então, o nome do instituto é esse aqui, ó. Reserva mental. Que é o artigo 110. Reserva mental, está no artigo 110. Beleza? O que o artigo 110 nos diz? O artigo 110 nos diz: a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Então, olha só, eu falei que estava vendendo o carro. A manifestação da minha vontade, estou vendendo o carro, persiste, ainda que eu tenha feito a reserva mental. Não vendi o carro, pensei. Então, o que prevalece? O que eu falei. O carro é seu. Isso prevalece mesmo contra aquele meu pensamento não revelado. A reserva mental é o pensamento não revelado. O pensamento não revelado, se ele for deliberadamente não revelado, ele não pode prevalecer sobre aquilo que eu falei. Entendem isso? Por quê? Porque ficou reservado só para minha mente. O terceiro de boa-fé não tinha como saber.
Olha que exemplo maluco eu dei. Eu cheguei, anunciei no jornal, falei assim, olha, estou vendendo um carro e penso, não, não estou. Como é que o sujeito que vai me procurar vai achar que eu não estou? Aí ele me oferece dinheiro, eu aceito o dinheiro e penso, não, não vendi. Ora, o que é que vai prevalecer? O que eu falei? Claro que é o que eu falei. Percebem? Agora vem uma exceção. Só não vai prevalecer o que eu falei se o destinatário tivesse conhecimento do que eu pensei. Professor? Vamos lá, por exemplo de sala de aula. Eu chego, estou explicando como é doação. Aí eu falo assim, o celular é seu. Tá? E entrego o celular para o aluno. Só falei isso. Então, ó, doação acontece assim, assim, assado. Exemplo, eu nem falo exemplo. A doação acontece assim, assim, assado. O celular é seu. Gente, percebam aqui que, embora eu tenha dito o celular é seu, eu fiz uma reserva mental. Qual a reserva mental que eu fiz? Não, o celular não é desse aluno. Eu só usei isso para exemplificar uma doação de um celular. A turma toda percebe que eu não estava doando o celular para aquele aluno. A turma toda, então, conhece a minha reserva mental. Entende que eu estou fazendo a reserva mental de dar apenas um exemplo de sala de aula. Como a minha reserva mental ela é perceptível para todos e todas, embora eu nem tenha falado, prevalecerá a reserva mental em detrimento daquilo que eu disse. Ou seja, o aluno não será dono do celular. Teve um exemplo que caiu até na prova da ordem, que foi assim, João e Pedro. João perdeu o cachorrinho, era mais ou menos assim, tá? João perdeu o cachorrinho, e aí ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, eu vou colocar aqui um anúncio para quem achar meu cachorrinho me devolver. Só que eu não vou, vou colocar aqui no anúncio uma recompensa de R$ 500. Mas quando me entregarem o cachorrinho, eu não vou pagar essa recompensa. Beleza? E espalharam os cartazes pela vizinhança toda. Eis que João falou isso para Pedro. O João falou, olha, João falou para Pedro, eu vou aqui colocar o cartaz que eu vou pagar pelo resgate do meu cachorrinho, mas escuta o que eu estou te dizendo, Pedro, eu não vou pagar. Espalharam cartazes pela vizinhança. Quem acha o cachorro? Pedro. E aí o Pedro vai e devolve. Tá? Gente, aí o Pedro vai e devolve. Pergunta, Pedro pode exigir a indenização? Resposta, não. Por que não? Porque embora tenha sido prometida a recompensa, a indenização, sei lá o quê, no final das contas, o Pedro ouviu do João dizendo assim, não, mas eu não vou pagar a indenização. Em outras palavras, pelo artigo 110, o que o João estava fazendo? Uma reserva mental. Ele anunciou um pagamento, mas ele guardou para a cabeça dele que ele não pagaria. Só que tinha uma pessoa no mundo que conhecia essa reserva, Pedro. Foi justamente a pessoa que encontrou o cachorro. Aplicando o artigo 110, a manifestação de vontade subsiste, ainda que o autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário Pedro tivesse conhecimento. Beleza, minha gente? Minha gente, então é isso. Estudamos essas duas teorias. Na próxima aula, a gente pode começar a tratar de atos jurídicos em sentido estrito. Isso aqui era só uma aula introdutória para vocês entenderem o que é a manifestação de vontade e essas escolas aqui que estão vinculadas à autonomia da vontade, à autonomia privada, à teoria subjetivista e objetivista. Tá? Terei prazer em esclarecer dúvidas dos senhores, mas saibam que no material que eu enviei, vocês podem ler o que eu penso sobre isso a partir de escritos meus também sobre a matéria. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, até o nosso encontro ao vivo.